O movimento dos trabalhadores rurais sem terra fez uma série de invasões em propriedades rurais e prédios públicos em quase todo o país. Heraldo aqui de volta com as informações. Há uma mobilização no governo federal, Ana Paula, diante de ações coordenadas pelo país. Ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, se reuniu com representantes do INCRA e da Jornada Nacional de Lutas em defesa da reforma agrária e pediu ao MST a desocupação das áreas invadidas. A medida, segundo o ministro Paulo Teixeira, é condição para que o governo federal prossiga nas negociações com os movimentos. Os integrantes do MST invadiram a sede do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em várias capitais brasileiras: Belo Horizonte, São Luís, Fortaleza, Natal. Em Porto Alegre, os sem terra fizeram uma vigília no pátio do Instituto. Cerca de 200 famílias invadiram ainda uma área de plantação de eucalipto para a produção de celulose, em Aracruz, no Espírito Santo. O MST alega que a fazenda faz parte do patrimônio do governo do estado e que teria sido grilada pela Aracruz Celulose, empresa adquirida pela Suzano Papel e Celulose há 5 anos. Em nota, a Suzano escreveu: "Fomos surpreendidos com a invasão por parte do MST, mesmo em um contexto de diálogo e construção de convergência entre as partes, que a empresa cumpre integralmente as legislações ambientais e trabalhistas, aplicáveis às áreas em que mantém atividades." E reafirmou a importância da Constituição, do direito à propriedade privada e da manutenção do Estado de Direito. Esta é a 4ª fazenda da Suzano invadida pelo MST em menos de 2 meses. Houve invasões também em Pernambuco. Só neste fim de semana foram 9, 10 desde o início do mês. Segundo o MST, são áreas que não cumprem o que o movimento chama de função social. A Justiça do Espírito Santo atendeu ontem ao pedido da Suzano de reintegração de posse da terra ocupada pelo MST. Na semana passada, antes da onda de invasões, João Paulo Rodrigues, da coordenação do MST, afirmou que não haveria uma jornada de ocupações, e sim mobilizações em frente a ministérios, sedes do INCRA. João Pedro Stedley, da coordenação nacional do MST, estava na comitiva que foi à China com o presidente Lula. Nesta segunda-feira, a página do movimento fez um chamado para o início da Jornada Nacional de Luta pela Terra e pela Reforma Agrária, que vai até a próxima quinta-feira. O MST alega que as invasões por todo o país são para lembrar o massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará, quando 21 trabalhadores rurais foram mortos, há exatos 27 anos. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Pedro Lupion, do PP do Paraná, usou a rede social para se manifestar sobre o que chamou de movimento orquestrado que teve aviso prévio dos crimes dos invasores. Disse que é absurda a leniência do governo federal, que ainda não se pronunciou ou tomou qualquer atitude contra seus aliados desses movimentos. E questionou: o que estão esperando? Uma nova guerra no campo? O ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, informou que o governo já está elaborando medidas para a retomada do programa de reforma agrária. Ele pediu ao MST a desocupação das áreas invadidas. Disse que somente assim o governo vai continuar conversando com os movimentos sociais. Ontem à tarde, o ministro se reuniu com integrantes do INCRA e da Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária para discutir o assunto. Segundo o INCRA, desde o início do ano, já foram 19 ocupações de terra, sem contar do último fim de semana.